Nesse programa a gente tem parado para entender diferentes formas de colonialismo que moldaram o mundo atual. E foi de propósito que deixamos as colônias da Alemanha por último. Isso depois de falarmos sobre colonização espanhola no Caribe, depois holandesa e britânica no Sudeste Asiático e por fim a estadunidense nas Filipinas. A ideia que precede todos esses pequenos estudos pode ser expressa assim. O colonialismo moderno nunca derivou de um plano pré-estabelecido. Quando havia um plano, geralmente ele não dava certo. Ninguém sabia o que estava fazendo. Então, cada povo do norte global entrava em territórios estrangeiros às cegas, sem saber direito o que encontrar ou com que dificuldade se defrontaria. Os nativos, nem precisa falar, não estavam contando que seriam invadidos e subjugados da noite para o dia e muitas vezes nem imaginavam que havia um mundo tão diferente do seu como o mundo dos europeus. A história colonial é uma história de acidentes, portanto. A formação do mundo cosmopolita, economicamente integrado que a gente tem hoje, se expressa mais como uma jornada rumo ao desconhecido do que como um projeto civilizatório que seguia de fato uma cartilha. E nesse contexto de confusão completa, nenhum colonizador esteve mais perdido do que a Alemanha guilhermina. A Alemanha chega muito tarde nesse jogo de exploração transcontinental, mais ou menos uns 400 anos depois da Espanha, da Holanda, e ela não consegue tirar lucros substanciais de nenhuma das suas colônias, seja na África ou na Oceania. Zero. Às vezes, essas colônias davam prejuízo, e os cidadãos alemães tinham que pagar com o dinheiro de seus impostos a manutenção de experimentos coloniais que só serviam à vaidade do imperador Wilhelm II. Eles sabiam disso, isso gerou revolta e instabilidade que ajuda a gente a explicar a crise da Alemanha às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, a experiência alemã é a mais icônica para entendermos as crises coloniais que marcaram o início do século XX e terminaram com o primeiro genocídio desse século, na Namíbia, então em guerras intermináveis. O modus operandi dos ministros do imperador Wilhelm II, assim como os erros de suas empresas coloniais, definiram as ambições da geração que elegeu Adolf Hitler em 1933 à chancelaria. Definiram a própria decisão de Hitler invadir o espaço vital europeu a leste da Alemanha, que chegava até a Rússia, mas nunca mais se meter com África e Oceania. Porque ele tinha aprendido com o passado que não valia a pena colonizar terras distantes pelaquilo que se chamava de Kolonialwaren, bens coloniais exóticos para os europeus, como o coco, o café ou o tabaco. Não, era mão de obra humana, o maior bem a ser explorado, e isso define a política do Holocausto, a invasão da Polônia, da Tchecoslováquia, que dão início à Segunda Guerra Mundial. Então, entender o colonialismo dessa Alemanha guilhermina de 1884 até 1918 é central para a gente entender a ideia de Europa como uma Lebensraum nazista, e a gente vai chegar lá. Isso aqui é uma série. Ela cobre 3 décadas que vão do finalzinho do governo Otto von Bismarck até o estourar da Primeira Guerra Mundial, a época que a gente conhece como Alemanha Guilhermina ou Alemanha de Wilhelm II. Ela vai tratar dos casos mais icônicos da presença alemã mundo afora, começando pela Namíbia, que na época era chamada de Sudoeste Africano Alemão. Em um segundo momento vai para a Tanzânia, na época a África Oriental Alemã. Então, para 2 dos casos mais interessantes da experiência colonial do século XX, o de Samoa e Fiji, nas ilhas do Pacífico, e da Papua, na atual Papua Nova Guiné, que será nosso episódio final. Eventualmente a gente vai falar de Camarões e Togo também. É muita coisa a ser tratada, como vocês devem imaginar, e eu vou tentar condensar a história desses países tão distintos para não soar repetitivo. O nosso recorte não é só o colonialismo alemão, porque falar da Alemanha do imperador Wilhelm II é falar de uma visão de mundo que permeia o maior país do coração da Europa até hoje. Ela se reflete nas elites financeiras da África alemã, que no caso da Namíbia ainda possuem 70% das terras e extraem seus diamantes para vender em boutique de shopping center europeu. A rigor, a Alemanha ainda é presente em cada território que colonizou, com algumas exceções nas ilhas do Pacífico.
a mentalidade expansionista vazou até mesmo para alemães que estavam fugindo da fome e da pobreza numa Alemanha de 1820 e que dali em diante colonizaram o sul do Brasil. Esse é o único grupo de imigrantes que eu conheço, chutado por seu país, que assumiu a alcunha de colono para si, como se estivessem sendo bancados pela coroa alemã e não de imigrantes, que é o que eles de fato eram. A gente vai entender o porquê disso num capítulo final. E é claro, esse é um trabalho em curso. O episódio 1 sobre a Namíbia já está sendo produzido e sai dentro de uma semana no máximo. Já o episódio sobre a Oceania terá uma versão prévia e uma palestra que eu vou dar para o grupo de estudos Sastra em 11 de dezembro de 2023. Isso será transmitido online, está todo mundo convidado para aparecer lá e fazer parte dessa discussão. Vocês vão encontrar informações sobre como participar no Instagram Sastra Sudeste Asiático, tudo junto. É SASTRA Sudeste Asiático, sem acento, tudo junto. Então, obrigado pela atenção e até lá.